Amém, queridos? Glória a Deus. Acende a luz para o pastor, que o pastor tem problema de... Glória a Deus. Nós vamos ministrar uma palavra hoje. Eu tive essa semana, a gente tem vindo do encontro, a gente esteve lá trabalhando a semana passada, as nossas irmãs estão no encontro, daqui a pouco estão chegando. Eu aposto com vocês que elas vão chegar mais tarde que a gente. Eu aposto que elas vão chegar bem mais tarde, porque o negócio das mulheres é mais intenso, mas daqui a pouco elas vão estar chegando. E quando você vai ao retiro, claro, você fica mais tempo na presença de Deus, você é mais ministrado por Deus. E nessa semana eu estava em casa, praticamente ontem, e me deu uma vontade de ver programação. Sabe quando dá vontade de ver filme? Sabe quando dá vontade de ver alguma coisa assim? Não é errado você ver nada disso. Mas me deu uma vontade de ver um filme de guerra, mas eu já vi todos os filmes de guerra. Aí me ofereceram falaram assim, olha, eu até esqueci o nome. O Último Soldado, como é que é? Não, é um cara que não queria, ele foi no exército, mas não queria matar ninguém, não queria pegar arma, ele era médico. Como é que chama? Aquele filme? Não, é outro. Falou lá que dia, ontem, como é que é o nome do cara? É um cara que era soldado, mas não queria portar arma, queria só socorrer as pessoas. E um excelente filme, mas eu já tinha assistido também. Aí eu estava querendo assistir um filme, sabe, a minha carne estava querendo, a concupiscência da carne querendo ver alguma coisa. E aí, eu disse para mim mesmo, não vou ver filme nenhum, eu vou ler um livro todo agora. Aí fui lá na minha coleção de livros, peguei um livro e falei, eu vou ler ele agora, todinho. Irmão, e não acabava o livro. E não acabava. Não era o livro da Bíblia, um livro que eu tenho lá e comecei a ler. E eu li todinho ontem. Aí eu falei, meu Deus, como a gente pode fazer mais para Deus? Como a gente pode se alimentar mais de Deus? Mas a nossa mente sempre diz que não temos tempo para Deus, mas temos tempo para ficar 1 hora vendo um filme, 2 horas vendo um filme. Por mais que ele seja bom, ele nunca vai te trazer alimento que vai saciar a tua alma. E ali então, naquela experiência que eu tive, lendo aquele livro todinho, às vezes você dá um livro para o irmão ler, ele não devolve mais o livro. Irmão, estou lendo, faz 4 meses, 5 meses, 6 meses. Você fala, meu Deus, sabe, irmão, a nossa carne precisa se assentar e falar, olha, eu vou ler meio livro, eu vou ler um Novo Testamento todinho agora. Porque senão a gente não entrará realmente no clima, a gente não conseguirá realmente ter uma vida espiritual abundante. E hoje, através dessa experiência, eu quero ministrar para você uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero trazer essa introdução. Nós temos aqui a irmã Luciana, que tem o bebê mais tenro, mais novo da igreja. É isso, não é? Está ali atrás, o bebezinho mais novo. E com certeza, quando um casal ele se casa, e quando eles têm um filho, esse filho nasce, há expectativas no coração do pai e da mãe, da família. Quais são as expectativas em uma criança? Primeiro, que ela seja perfeita. E os pais ficam com grandes expectativas para ver as primeiras palavras da criança, os primeiros passos. Samuel, a primeira palavra que ele disse assim, Gá, e eu fui descobrir o que era Gá. Era água, ele dizia Gá. Ninguém sabia o que era Gá, mas eu e a mãe procurando, mamadeira, não queria. Peguei um copo de água, ele bebeu, falei, Gá é água para esse menino. Então, os pais com grande expectativa para ver os primeiros passos, para ver o filho crescer, para ver o filho se desenvolver. A mãe alimenta, a mãe sustenta, a mãe faz a higiene e quer que esse filho cresça. É verdade ou não? É verdade ou não? É verdade. E quando essa criança ela não passa por esse processo, a gente nota então que há um descontentamento porque houve uma enfermidade, houve um problema que está impedindo essa pessoa de realmente
ter um crescimento natural. É verdade ou não é verdade? Quantos pais a gente tem aqui? Diga amém. Quando seus filhos nasceram, você não tinha grande expectativa e ainda não tem grandes expectativas neles? Amém? Ou não amém? Amém? Deixa eu te perguntar, e Deus? Deus é pai e nós somos filhos. Quais são as expectativas de Deus? Quais são os desejos de Deus? O que Deus está esperando de nós? Você já parou para pensar ou não? As mesmas coisas. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele deseja que essa pessoa cresça. Ele deseja que essa pessoa comece a dar as primeiras palavrinhas com Ele. Ele deseja que essa pessoa comece a ter equilíbrio. Porque uma criança, para andar, ela precisa primeiro adquirir a capacidade de se equilibrar em dois pés. Você acha que é fácil equilibrar em dois pés? Não é fácil. Eu tenho 90 quilos. Olha o tamanho dos meus pés, eles são pequenos, meu braço é maior. Eu devia ter um pé desse tamanho. É difícil se equilibrar, irmão. Então, Deus também, como pai, Ele deseja ver o equilíbrio dos filhos. O pai também deseja ver o crescimento dos filhos. O pai também deseja ver o desenvolvimento de cada filho. E quando isso não acontece, o coração de Deus se entristece. Porque Ele diz, essa pessoa está com um problema. Essa pessoa está com algo que está impossibilitando ela de fazer o processo natural de uma criança espiritual. A gente nunca pensa em Deus como pai, mas Ele é pai. E todo pai, ele tem o desejo que os filhos se desenvolvam. E Deus, Ele tem esse desejo para com você. E quando você não se desenvolve como tem que se desenvolver, com certeza Ele olha e diz, tem um problema. É por isso que você veio aqui hoje para ouvir essa mensagem. É por isso que você veio hoje nessa igreja, comer o arroz e feijão que a gente dá todo dia, todo domingo da palavra de Deus, para que você se alimente, para que você se examine, para que você olhe para você. Porque quando eu estava tendo essa experiência que Deus estava falando comigo, Deus estava falando comigo, filho, se você não crescer de uma maneira natural, existe um problema que está te impedindo, e você então entristece o meu coração. Como seus filhos, você deseja que eles cresçam, você deseja que eles dê certo na vida, eu também desejo que você dê certo na vida. Muitas vezes eu e você, a gente fica perguntando, mas não dá certo, a igreja não cresce, eu não me desenvolvo, Mas o problema não é isso, o problema é que muitas vezes, eu e você, não estamos crescendo na presença de Deus de uma maneira certa. Vamos recapitular isso, nós podemos parar aqui. Você que é pai, você deseja que o seu filho tenha um crescimento normal? Posso ouvir um amém? Você que é pai, deseja que o seu filho seja um bandido? Um ladrão? Você quer que ele seja preso? Apesar que tem muito filho de crente preso, né? Sabia disso ou não? Vamos começar agora a fazer visita nas prisões. Muito filho de crente, muito crente preso. Mas você quer que o seu filho dê errado, que o seu filho não dê certo? Claro que não. Pode até acontecer que isso aconteça, mas o desejo seu é que ele cresça, que ele se desenvolva. E o desejo de Deus é o mesmo. O desejo de Deus é que você cresça de uma maneira certa, de uma maneira correta. O desejo de Deus é que você prospere e dê certo. Deus não programou para você casar com a mulher errada. Deus não programou para que você dê errado na vida, ao contrário. Esse Deus que temos, que é Pai, Ele quer que você dê certo na sua caminhada. Para isso, o Senhor falou comigo 4 frases. Eu falei, Deus, é tudo isso que eu preciso. Eu quero falar 4 frases para você, ó. Coloca aí para você no seu coração. Ter, T-E-R, ter, e eu escrevi no meu caderno, ter
Olha a outra. Crer, C-R-E, crer. Olha a outra. Confiar. E olha a outra, depender. E eu quero falar rapidinho sobre essas 4. Vamos repetir? Ter, crer, confiar e depender. Vamos lá, de baixo para cima. Depender, confiar, crer e ter. Vamos de cima para baixo? Ter. Falei, Deus, o que é isso? Ele falou, se você praticar isso, você vai crescer perfeitamente na minha presença. Jamais parará de crescer, jamais errará, jamais fracassará. Se você ter, se você crer, se você confiar e se você depender. Posso ouvir um glória a Deus? Eu falei, Deus, confiar de... O que eu preciso? O que o Senhor precisa falar comigo? Você sabe, você tem se esquecido de alguma pessoa? Você já se esqueceu de alguma pessoa? Deixa eu falar para você, quem é o representante de Jesus na terra? Quem é o representante de Jesus na terra? Não, nós não, outro. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Jesus na terra. Jesus está, a Bíblia diz que Jesus está no trono, ele não está na terra, ele está no céu. Ele veio, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, mas ele disse, eu vou ao Pai, eu vou voltar e eu vou estar lá. Ele está lá. Mas a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus está presente. Jesus está presente porque o representante dele está aqui, Espírito Santo. A unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma unidade tão completa, que quando um está presente, ele não deixa de estar ausente, porque ele é Deus. Então o Espírito Santo representa Jesus diretamente no nosso meio. E muitas vezes nós temos se esquecido dele. Tem pessoas que ficam muitas vezes com medo, mas Espírito Santo não é Jesus, não é Deus, não é Pai. Muitas vezes nós temos uma restrição mas Deus, Jesus, nós cremos enquanto Deus. A Bíblia diz que existe o Espírito Santo, existe Deus Filho e Deus Pai. Mas há uma unidade neles tão tremenda, que não tem como explicar a unidade de Deus. Que eles são tão unidos, eles são tão eles estão tão juntos, que se o Espírito Santo estiver aqui, a presença dos 2 e os 3 estão. É uma unidade inexplicável para o homem, porque o homem não consegue explicar a unidade de Deus. Nenhuma criatura consegue explicar Deus. Os médicos, quando você cai na cama, ele explica você todinho, ele sabe o que tem dentro de você. Mas nós não sabemos explicar a Deus, porque Deus é Deus e Deus nos criou. Mas o que eu quero dizer nessa tarde é que muitas vezes nós nos esquecemos do Espírito Santo. E hoje eu fiz uma experiência. Saí de casa, falei, Espírito Santo, vem comigo. E eu fui falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a vencer isso. Me ajuda a não pecar hoje. Me ajuda, Senhor, a não olhar e cobiçar. Senhor, desvia de mim todo mal. Eu tive uma experiência. Qual? Eu não pequei hoje. Mas espera um pouco. Passou a oportunidade, teve, mas eu não vi aquilo como pecado. Por quê? Porque eu estava pedindo ajuda do Espírito Santo. Amém, Luiz? Amém ou não amém? Então, para nós crescermos e continuar, porque não é só crescer, é continuar constantemente crescendo na presença de Deus. Nós precisamos ter o quê? Ter o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, em João 3,5, diz assim, Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo, ele é adquirido. Receba para a gente, por favor, querido. Por favor, entre, filhos. Fiquem à vontade. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida,
quando isso acontece? Acontece no momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você começa a ter o Espírito Santo na sua vida. É por isso que Jesus, dizendo a Nicodemos, disse para ele: você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Paulo vai escrever a sua carta em Romanos capítulo 8, verso 9, e diz assim: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. O Espírito Santo de Deus, ele é dado a partir do momento que você entrega os seus caminhos ao Senhor. Exatamente para quê? Para que você possa tê-lo e vencer todas as lutas que nós vamos travar como cristãos nessa terra. O Espírito Santo foi prometido por Jesus. Ele diz: eu vou voltar ao Pai, mas eu vou dar a vocês um outro Consolador, Espírito Santo, João. Amém ou não amém? E ele estará com vocês até o último dia. Jesus, ele foi poderoso, só que mesmo Jesus sendo poderoso, ele precisou do poderoso Espírito Santo. Jesus não podia suprir o seu ministério se ele não tivesse o Espírito Santo na vida dele. Ele foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado e vencer o diabo. Nós só vamos vencer o inimigo, querido, se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida. Não adianta. A vida cristã não é vencida por força humana. Pecado não se vence com força humana, se vence com o poder de Deus. Mas nós temos que ter o Espírito Santo. Nós não somos nascidos da carne, nós somos nascidos da água e nascidos do Espírito Santo. E quando ele começa a fazer morada na nossa vida, ele vai fortalecer você e você vai vencer, você vai conseguir. Olha só o que diz a primeira carta de Coríntios, capítulo 12, verso 13. De fato, todos nós, judeus ou grego, escravo ou livre, fomos batizados em só Espírito para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Querido, o Espírito Santo, o trabalho dele é fazer com que todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo se torne um corpo na terra. Um corpo na terra. Jesus tem um corpo na terra chamado igreja. E este corpo chamado igreja está trazendo o governo de Deus. Este corpo chamado igreja continua pregando o evangelho, tirando as almas dos laços do diabo. Eu digo para você hoje, igreja, se nós precisamos de alguém, este alguém se chama Espírito Santo. Quando esse Espírito Santo de Deus habita na minha vida, eu não sou mais uma pessoa natural, eu passo a ter agora alguém espiritual dentro de mim, para trazer força, para que eu possa vencer o pecado. Porque a única coisa que me separa de Deus se chama pecado. A Bíblia diz, em Isaías 53, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, e os pecados impedem que Deus nos ouça. E para vencer o pecado, nós temos que ter o Espírito Santo, para nós crescermos de uma maneira sadia. Eu vejo aqui jovens, alguns jovens, e as pessoas dizem que o jovem não consegue viver sem pecado, mas eu digo, um jovem cheio do Espírito Santo consegue. Um jovem que tem o Espírito Santo dentro dele consegue. Consegue. Porque o Espírito Santo, seja eu de maior idade ou de menor idade, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda. Muitas vezes nós estamos procurando pessoas para nos ajudar. Isso é importante, mas nas coisas que são terrenas, mas nas coisas que são espiritual, a pessoa que nos pode mais nos ajudar é o Espírito Santo de Deus. E você vai recebê-lo a partir do momento que você aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Efésios capítulo 1, verso 13.
diz assim: nele também vós ouviste a palavra da verdade, a boa nova da salvação, nele acreditaste e recebeste a marca do Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança até o resgate completo, definitivo, para louvor e glória do nome do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Jesus vai voltar e vai retirar a igreja da terra. Porém, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo. Nós somos como uma carta remetida ao céu. Deixa eu te perguntar, escreve uma carta e remete-a para o Brasil sem selo, ela chega? Não chega, mas ela tem o endereço do remetente, ela tem o endereço da pessoa que foi remetida. Por que não chega? Por que não chega? Por que não chega uma carta? Você escreve o seu endereço e você manda para o Brasil, endereço tal. Por que não chega essa carta? Por que não chega essa carta? Porque a lei diz que você tem que pagar um selo, pagar uma quantia, pagar um valor, e esse selo é colado na carta. Então esse selo leva esta carta até o endereço a qual você envia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo. Ninguém vai para o céu sem ser selado pelo Espírito Santo. Quantos querem ir para o céu? Meia dúzia. Quantos querem ir para o céu? Quantos querem ir para o inferno? Ninguém? Quantos querem ir para o céu? Amém? Precisa ser selado. Você, como carta, precisa ter selo. E não é selo pastoral, não é selo da assembleia, não é selo da missão, não é selo do avivamento. Vou colar aqui avivamento da fé, você vai para o céu. Pastor, eu vou colar aqui missão apoio, você vai para o céu. Você não vai. É o Espírito Santo que tem que ser o selo na sua vida. Mas o Espírito Santo tem que estar na sua vida. Você tem que ter ele na sua vida. Nós estamos falando de ter o Espírito de Deus. Porque Jesus vai vir buscar a igreja. E ele vai arrebatar esses selados pelo Espírito Santo. E essa carta será aberta no céu. Diga para o teu irmão: eu sou uma carta selada. E o meu selo chama Espírito Santo. Diga para ele: eu vou chegar no meu endereço. E o meu endereço é céu. O meu endereço é o céu. Amém ou não amém? Pergunta para o teu irmão: o que você veio fazer aqui hoje? Para nós crescermos e chegarmos a essa estatura, precisamos desse ter na nossa vida. Sabe, irmão, eu vejo as jovens, minhas filhas, querem casar, aleluia, vão casar, vão dar neto para o pai, eu vou ser avô daqui a uns anos. Isso é bom demais, mas vocês poderiam começar a desejar ter o Espírito Santo na vida de vocês. Mas não, a gente não deseja a pessoa certa, a gente sempre deseja namorar, deseja casar, deseja isso, deseja aquilo, e deixamos de desejar a pessoa correta, que é o Espírito Santo. Deseja o Espírito Santo, deixa ele selar a sua vida, deixa ele marcar a sua vida, deixa ele registrar essa carta, deixa ele direcionar essa carta para o céu, e você vai viver uma vida linda aqui na terra, você vai viver uma vida abundante aqui na terra, você vai viver uma vida boa aqui na terra, você vai viver aqui na terra uma vida de um representante de Jesus Cristo. Mas você tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem céu. Sem o Espírito Santo não tem conversão. Sem o Espírito Santo não tem arrependimento. Sem o Espírito Santo a pessoa tem remorso. Sem o Espírito Santo a pessoa, ela vê que fez errado, ela não se arrepende. Ela se entristece, tem remorso e fica por ali. Nós temos que ter o Espírito Santo, porque todas as vezes que você e eu errarmos, ele levará a gente a se arrepender, pedir perdão e se consertar com Deus. Amém? Por que temos que ter o Espírito Santo? Porque erramos, porque falhamos, porque somos fracos. Porque queremos fazer o bem, mas para fazer o bem é difícil. Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer é difícil fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço com mais frequência.
É por isso que precisamos do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que você precisa ser selado com o Espírito Santo. É por isso que você precisa pedir ajuda para Ele. É por isso que você precisa andar com Ele. É por isso que você precisa falar com Ele. Mas vamos para o próximo. Nós falamos do ter, agora eu quero falar do crer. Eu fiquei pensando, você vai buscar lá no dicionário português, o significado das palavras, crer, você fica confuso. A verdade, ter, crer, confiar e depender, elas são palavras vizinhas, são palavras próximas. Mas eu, conversando com o Espírito Santo de madrugada, eu falei, Senhor, eu quero saber o que é crer. O que é crer? Deus respondeu para mim, ele disse, crer é uma capacidade que eu dou para os meus filhos. Você pode memorizar isso? Crer é uma capacidade que Deus dá para os filhos. Você sabe que essa palavra crer, ela é inexplicável. Porque quanto mais você tenta explicar a palavra crer, menos se entende o que é crer. Por quê? Porque as coisas de Deus, a maior parte delas não são explicáveis pela mente humana. Deus deu uma capacidade de crer. E essa capacidade de crer, ela é importante. Por quê? Porque a capacidade de crer nos remete para a fé. Porque a Bíblia diz que aquele que tem fé, e ele explica a fé no livro de Hebreus, dizendo a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, porque foram prometidas pelo Senhor. Então, crer no Espírito Santo é importante. Por quê? Porque é a capacidade que Ele mesmo dá, para que eu possa crer nele. É por isso que a Bíblia diz que Abraão creu na promessa, que se cumpriu aos 100 anos. O cara tinha 75. Com 100 anos vai cumprir a promessa. Qual era a promessa? Eu vou te dar um filho. Mas a mulher era estéril, aos 70. Agora, aos 100, já era impotentes. Porque não tinha Viagra na época. Não tinha estimulantes. Então, a Bíblia diz que Abraão já era amortecido. Se Abraão era amortecido, Sara já estava amortecida também. Então, não havia possibilidade de ter filho. Mas quando Deus faz uma promessa, e quando você crê na promessa de Deus, Deus cumpre. Aos 100 e poucos anos, nasce Isaque, o filho da promessa. Por quê? Porque Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Deus é justo. Então você precisa crer. Mas crer em quem? Crer em Deus, crer em Jesus e crer no Espírito Santo. Porque Ele é o teu ajudador. É Ele que te ajuda. Olha só, o Evangelho de João, capítulo 3, versos 7 e 8. Não te admires do que eu te disse. É necessário para vós nascer do ato. O verbo, olha só, o vento sopra aonde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que é nascido do Espírito. Quantos creem que existe vento? Quantos creem que existe o vento? Amém? Toda vez que está ventando, você sabe para onde o vento está ou não? Sabe ou não? Sabe ou não? Você sabe que o vento, ele tanto sopra para lá, como sopra para cá, como volta para cá, como vai para lá. É por isso que barco à vela se move. Quando o vento para lá, ele vira as velas. Quando o vento é para cá, ele refaz a posição da vela, do barco. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é como assim. É como um vento. Nós ouvimos o barulho do vento, nós sentimos o vento, mas nós não sabemos definitivamente para onde ele vai e de onde ele vem. Assim somos nós, que somos nascidos do Espírito Santo.
Uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo é assim, é como um vento. E a Bíblia diz aqui que todo aquele que é nascido do Espírito, irmão, isso precisa de uma capacidade de crer. E a capacidade de crer vem de Deus. Você não vai crer no que eu estou simplesmente falando. Você só vai crer se você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo te der essa capacidade. E eu creio que cada um de nós temos a capacidade de crer nisso, que o Espírito de Deus é um Deus e habita em nós e quer nos levar a crer cada dia mais nele. A ponto de você falar com ele, a ponto de você referir: o Espírito Santo está comigo. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda agora para tirar essa carteira. Eu preciso da tua ajuda para que eu seja um bom cristão, um bom filho, um bom servo. É o Espírito Santo. Ele te deu a capacidade de crer nisso. Ele te dá a capacidade de crer no invisível. Seria mais fácil crer em mim, porque você me vê. Mas eu sou passageiro. O Espírito Santo, ele é eterno. E a Bíblia diz que ele é dado a você quando você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Você começa a ser selado e você precisa crer nisso. Eu sou selado, eu vou no céu não é porque eu sou bom, eu vou para o céu não é porque eu erro, eu vou para o céu não é porque eu sou fulano, porque eu prego, eu sou isso, eu vou para o céu porque eu sou selado com o Espírito Santo. Eu vou para o céu porque o Espírito de Deus está me levando a me arrepender dos meus pecados e me consertar com Deus. É o Espírito de Deus que faz isso. Nós não vamos para o céu porque somos predestinados, porque somos bonitos, porque senão não precisaria haver selo, porque senão não precisaria haver Espírito Santo. Se o Espírito Santo representa Jesus, é porque você precisa dele para ser alguma coisa nessa terra. E todas as vezes que você lutar para ser um bom cristão sem o Espírito de Deus, você vai se frustrar. Mas todas as vezes que você se prontificar a lutar junto com ele, ele vai te dar vitória. Eu não vou falar do mundo, eu vou falar de Comac. Comac está cheio de pessoas desviadas. As pessoas se desviam da igreja por causa do pastor, por causa da igreja, por causa disso, por causa daquilo, mas é tudo mentira. As pessoas se desviam por causa do pecado que elas cometem. É por causa disso que as pessoas se desviam. Porque se o pastor errou com você, você tem que perdoá-lo. Se o irmão errou com você, você tem que perdoá-lo. E se você não tem capacidade de perdoar uma pessoa, é porque o Espírito Santo não está em você. Se eu estou falando hoje aqui, tem pessoas que não conseguem perdoar outra pessoa, é porque o Espírito Santo não está em você. E o Espírito Santo precisa então que você abra a porta do teu coração, para que ele possa entrar na tua vida, para que ele possa te dar a capacidade não só de crer, mas de perdoar e de viver uma vida santa, irrepreensível diante dele. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Mas vamos para outra, eu quero acabar rápido. Confiar. Para nós termos um crescimento saudável, nós temos que ter o Espírito Santo, nós temos que crer no Espírito Santo e nós temos que confiar. Nós temos que confiar no Espírito Santo. E eu procurei também o que é confiar no dicionário português e não fiquei contente com o que eu vi, porque confiar é crer, crer é confiar. Mas eu falei, mas espera um pouco, confiar deve ser, tem que ter algo mais. Eu falei, Espírito Santo, o que tem? Confiar, como que eu devo confiar no Senhor? E a palavra veio, confiar, filho, é quando você se entrega ao meu controle. É quando você entrega a sua vida ao meu controle. Quantos tem carro? Quantos tem nave no carro? Quantos já fez um seto no nave para o endereço que você sabe ir? Já fez? E o nave te leva por outro caminho. Quem já teve essa experiência? Já teve, Gi? Faz no seu nave um seto para a sua casa.
e o nave te leva para outro lugar. Você fala para ele, não, mas é para aqui. Não, mas eu sei por aqui. Não, mas eu já fui por aqui. E o nave vira à direita. Aí você não obedece, ele fala, vira agora à esquerda. Não, mas eu vou reto. Quantos aqui já brigaram com o nave do carro? Você está entendendo? Muitas vezes nós estamos brigando com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer te levar para um caminho que talvez você não conheça. E você fala, não, mas esse caminho eu não sei, eu quero ir por aqui. E eu disse para o cara que eu comprei o carro, o nave que eu paguei 70 mil não presta. Ele falou, então eu quero ver se não presta. Eu louco. O Eclipse na época era o melhor. Como que não presta, pastor? Não presta, não me leva para o caminho certo. Onde o senhor quer ir? Tal lugar, na minha casa. Cheguei na minha casa. Aí eu falei, mas esse caminho eu não conheço. Ele falou, mas esse caminho é o que o nave quer te levar. Se o senhor quer depender do nave, o senhor tem que ir por onde ele te mandar. Porque todas as vezes que o senhor fizer o cerco nele, ele te mandar para o caminho diferente, o senhor vai brigar com ele, vai dizer que ele não presta. Quantos de nós brigamos com o Espírito Santo? O Espírito Santo quer te levar para um caminho que você não conhece. O Espírito Santo quer tirar você do pecado, mas você, não sei, eu nunca andei por aí. Sabe o que é isso? Falta de confiança. A partir do momento que eu aprendi a confiar no meu nave, ele nunca me levou exatamente no lugar, mas ele sempre me aproxima. Agora, o Espírito Santo não é uma nave, o Espírito Santo é Deus. Ele nunca vai te levar no endereço aproximado, ele vai te levar exatamente no lugar programado e projetado, porque ele é Deus. Mas nós temos que confiar é se entregar. Você quer ver? Eu não confio na minha filha, a Daniele. Ela tem 18 anos. Eu não confio de dar meu carro para ela dirigir. Eu não confio. Não confio. Eu tenho o Samuel que sabe dirigir. Ele diz que sabe. Ele vê o pai dirigindo todo dia. Mas eu ainda não confio. Por quê? Por que eu não confio? Por que eu não confio nele? Se ele sabe dirigir? Porque ele ainda não é totalmente habilitado para dirigir este carro. Pode até saber dirigir, mas não é habilitado totalmente. E tem gente que mesmo totalmente habilitado, a gente ainda não confia. Eu sou um cara que eu durmo no volante, eu dirigindo, eu dou uma sonequinha de vez em quando. Mas se eu sentar do lado, eu não consigo dormir. Eu durmo assim, ó. Quando o carro faz assim, eu já... Por quê? Falta confiança. Os meus filhos entram no carro, eles dormem. E eles sabem que o pai de vez em quando dá uns cochilos. Mas eles confiam tanto que chegam a dormir. Então, nós precisamos confiar. Confiar é se entregar. Por que você não se entrega à direção do Espírito Santo? Por que a gente fica brigando com ele? Às vezes ele fala, não namora. A gente quer namorar. Às vezes ele fala, não casa. A gente quer casar. Às vezes ele fala, não saia da igreja. A gente quer sair. A gente quer ir para outra igreja melhor. Deixa eu falar um negócio dessas coisas melhor. Funciona assim. É normal isso na nossa vida. Você é casado com uma mulher, você acha que a outra é melhor. Eu sou casado há 30 anos. Você é casado, você tem uma família, você olha a outra família, sempre acha que a outra família é sempre melhor que a sua. Você tem um carro, aí você acha que o carro do outro é melhor que o seu. Isso é normal, isso é um problema nosso. Você está namorando, você vê uma menina bonita, você fala, nossa, ela é mais bonita que a minha namorada. Isso é problema de gente, irmão. Mas não quer dizer que isso é melhor. Então, eu quero dizer para você que você precisa aprender a confiar em Deus, a ponto de se entregar a Ele, a ponto de Ele falar para você, não faça, e você não fazer, de uma maneira normal, sabendo que Ele está conduzindo. E o Espírito de Deus falou comigo, filho, eu estou esquecido na minha igreja, o povo tem se esquecido de mim.
E eu sou o único agente destinado por Jesus para estar com eles, para ser o selo, para estar junto com eles. Mas eles perderam a confiança em mim. Tem gente confiando mais no homem. Tem pessoas confiando mais no namorado, mais no marido, mais no pastor do que no Espírito Santo. Tem gente confiando mais nos sistemas do mundo do que no Espírito Santo. E Jesus falou para mim, se você quer crescer, você precisa voltar a confiar plenamente em mim. E eu disse essa semana, falei, Senhor, eu vou deixar de confiar mais em mim e vou confiar mais em Ti. Quando você deixa de confiar no Espírito Santo, você começa a confiar em você. Você começa a confiar em você e nas pessoas. E você perde, então, a presença mais poderosa dessa terra, que pode ajudar você a conduzir você ao endereço e ao local certo. Amém? As jovens que querem casar, o único ser que sabe qual é o homem ou qual é a mulher é o Espírito Santo. Pergunte a ele. Ai, pastor, eu quero casar, o que o senhor acha? Eu não acho nada. Tem que perguntar a ele. Ai, pastor, eu casei, a minha mulher é muito ruim, eu quero separar. Pergunta para Jesus se você pode separar e você vai receber a resposta dele. Irmão, o Espírito Santo não pode ser esquecido. É por isso que gente boa como eu e você estamos parados na vida cristã, porque se esquecemos dele. E o Espírito, ele que fortalece. Olha só a Bíblia. Efésios capítulo 4, verso 30. Vou terminando aqui. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, qual fostes marcado como um sinal para o dia da redenção. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é uma pessoa. E como pessoa, ele se entristece. A Bíblia nos aconselha a não entristecer o Espírito Santo. E como você entristece o Espírito de Deus? Abandonando ele, deixando de confiar na presença e no poder dele. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós entristecemos o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se uma pessoa entristecer você, você fica próxima dele? Não ouvi a resposta. Não? Não? Por quê? Por quê? Eu não ouvi a resposta. E por que o Espírito Santo vai ficar com uma pessoa que o entristece? Ele é obrigado a ficar? Ele é obrigado? Eu vou entristecer você, eu vou pisar em você, eu não vou confiar em você, eu vou abandonar você? E eu vou obrigar você a ficar próximo de mim? Você vai fazer isso? Você vai ficar? E por que nós achamos que o Espírito Santo vai ficar? Eu quero que você me responda, igreja, por quê? Eu abandono o Espírito Santo, eu não creio no Espírito Santo, eu deixo ele aí, aonde... E por que ele tem que ficar comigo? A Bíblia diz que não entristeçais o Espírito Santo, a qual nós estamos selados para o dia da redenção. Então, ele não é obrigado a ficar com pessoas que o entristecem. Ele é uma pessoa, e a pessoa mais sensível que você possa pensar, mas também é a pessoa mais poderosa nessa terra. Olha só, João 14, verso 17 e 19. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber. O mundo não recebe o Espírito Santo, porque não tem capacidade. Não tem capacidade de recebê-lo. Por quê? Porque não vê nem conhece. Agora, vós conheceis, porque ele permanece junto de vocês e está em vós. O Espírito Santo não é para as pessoas do mundo. O Espírito Santo é para as pessoas que aceitam a Jesus Cristo. O mundo não o reconhece, o mundo não recebe porque eles não veem, e por isso não creem. Mas Deus nos deu uma capacidade de não ver e crer. Por quê? Porque ele habita em nós e permanece conosco. E quando eu entristeço, ele sai? Não, ele se apaga. Ele é como uma chama. Ele é como uma chama. Vou ilustrar a chama do seu fogão. Tem alto aí? Não tem lá o alto e baixo no seu fogão? Muitas vezes nós
abaixamos a chama do Espírito Santo. É por isso que nós estamos cheios de pessoas apagadas dentro da igreja. Pessoas que sentam na igreja dormem. Pessoas que não aguentam ouvir 40 minutos de uma mensagem. Se sentem cansadas. Porque o Espírito Santo está se apagando dentro de você. Porque ele está sendo entristecido. Mas hoje, se Deus está falando, é dia de nós acendermos o Espírito Santo na nossa vida. Se Ele está trazendo essa mensagem, é o dia de nós dizermos: Deus, a chama que está em mim acenda, 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 acenda. Confiar é se entregar, é depender. Confiar é dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está me levando para o caminho certo. Eu sei que eu não vou dar errado, eu vou dar certo, porque o Senhor está no controle da minha vida. E a quarta frase: depender do Espírito Santo. Pastor, eu tenho o Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, mas eu não confio totalmente. Eu tenho o Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, mas eu não confio totalmente e também não dependo totalmente. É um problema, você não vai crescer perfeitamente. É por isso que a gente muitas vezes tem uma vida cristã muito medíocre, muito pequena. Nós somos crente muito sujo às vezes, porque nós não estamos crescendo. É por isso que o pecado tão de perto nos rodeia, a gente cai no pecado direto. É por isso que muitos jovens não conseguem ficar sem pecar, é por isso que muito crente não consegue ficar sem pecar. Por quê? Porque a fase de crescimento está interrompida. Não adianta você crer e você ter, você tem que confiar e você tem que depender dele. Com Deus é tudo ou nada. Aí eu dependo e confio, mas eu não tenho e não creio. Não funciona. Você tem que ter o Espírito Santo. Você tem que passar a crer nele. Quando eu fui comprar o meu carro, eu dependo dele até para comprar o carro. Me levaram para tudo quanto é lado para comprar um carro. Um dia eu estou passando a 155, o Espírito Santo falou: passa em frente àquela loja e o seu carro vai estar lá. E eu passei e vi esse carro azul aqui que eu tenho, essa Noah. E eu falei para mim: achei o meu carro, comprei, faz 4 anos, nunca furou nenhum pneu, nunca deu um problema. Eu me sinto bem com o automóvel que eu comprei. Sabe, irmão, até na compra do carro você tem que crer. E você tem que perguntar para ele: compro ou não compro? Faço ou não faço? E muitas vezes a gente vai fazendo de qualquer maneira. A gente vai fazendo do jeito que a gente quer. A gente vai fazendo do jeito que a gente acha. Senhor, eu pago em 7 anos, eu pago em 4, em 3 anos. Não, a gente vai fazendo. Não, vou pagar 10 anos por mês, vai 7 anos. Nós temos se esquecido porque nós temos deixado de confiar no Espírito de Deus. Precisamos voltar hoje. Amém? E precisamos voltar a depender do Espírito Santo. Sabe? E eu perguntei nessa madrugada: Senhor, como eu posso ser dependente do Senhor? Se o meu maior desejo é ser uma pessoa independente. Não é assim? Um jovem quer chegar aos 18 anos para quê? Para quê? Para ser independente, não é assim? Ai, quando eu tiver 18 anos, né? Ai, parece que alguma coisa vai mudar, não muda nada. Ah, com 18 anos eu quero ser maior, porque eu quero ser independente. Quantos querem estudar para ser independente? Quantas pessoas querem ter uma independência financeira, para não depender das pessoas? Isso é errado? Não. Isso é certo e é bom. Agora, com Deus funciona diferente. Quanto mais independente de Deus, mais longe de Deus. Quanto mais eu sou independente de Deus, mais longe eu estarei de Deus. Com Deus, funciona ao contrário. Eu tenho que ser totalmente dependente dEle. Eu tenho que ser dependente dEle. Ah, mas eu gosto de ser independente. Independência ou morte? Morte. Porque a independência de Deus vai gerar morte. Pessoas lindas como vocês
morrerão espiritualmente. Pessoas lindas como nós morrerão espiritualmente, porque sem Deus é morte. Com Deus você tem que ser dependente de Deus. E eu perguntei, Deus, mas como eu posso ser dependente? Como que eu posso depender do Senhor? Como que eu posso, Deus? Olha só, Atos capítulo 12, versos 5 e 7. Olha só o que acontece com pessoas que são dependentes do Espírito de Deus. Eu vou ler para você, Atos 12, versos 5 e 7. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Quando Herodes estava para fazê-lo comparecer naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes e guardado em vigilância à porta da prisão. Foi quando apareceu um anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro e disse, acorda, e disse, levanta-te depressa. E as correntes caíram das mãos. E o anjo disse, segue-me. Olha que história de alguém que era dependente do Espírito Santo. Está lá na cadeia, está lá aprisionado, algemado, amarrado, guardado por 2, a cela guardada. Mas o anjo vai até aquele lugar, acorda ele e diz, olha, siga-me porque você está livre. Você quer viver livre das correntes de Satanás? Você quer viver livre do pecado que tão de perto te rodeia? Seja dependente do Espírito Santo. Saiba de uma coisa, mesmo na cadeia, se preciso for, Ele vai te libertar. Ele vai te libertar. Ele vai abrir as algemas e você vai ser livre. Não há cristianismo livre. Eu conheço uma igreja que o nome é Cristianismo Livre. Não existe um cristão livre sem o Espírito Santo, sem a dependência desse Deus. Temos que aprender a depender. Temos que aprender a entregar. E depender, a Bíblia diz, em Efésios 5, diz assim, 18, não vos embriagueis com vinho. Por isso, não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe, é constantemente, como que eu me encho do Espírito Santo? É constantemente dependendo dEle. É constantemente dizendo, Deus, eu preciso de Ti. Quantos conhecem, sabem o meu primeiro nome? Meu primeiro nome. Quantos conhecem? Qual é o meu primeiro nome? Poucos sabiam disso. Uns me conhecem como pastor. Pastor não é meu nome. Meu nome é Francisco Carlos Raimundo. As pessoas me chamam de Carlos, é o nome que eu preferi ser chamado. Por que eu estou dizendo isso? Sabe, você sabe do Deus que está na sua vida? Você conhece o nome dEle? Você tem conversado com Ele? Para de conversar com o Face. Para de conversar com o YouTube. Para de perder o seu tempo com esse celular na mão, meia hora, 1 hora, e começa a conversar com o Espírito Santo. Começa a falar, Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor é meu amigo. A Bíblia diz que o Senhor habita dentro de mim. Para de começar, para de correr atrás de homens. Para de correr atrás de conhecimento e sabedoria bíblica. Começa a correr atrás do Espírito Santo. Saia da igreja hoje dizendo, Espírito Santo, sai comigo. Espírito Santo, me ajuda a tomar essa decisão. Espírito Santo, me ajuda a ter esse filho que está dentro de mim. Espírito Santo, ajuda-me a caminhar contigo. Espírito Santo, eu não quero mais ser independente de Ti, eu quero depender do Senhor. Querido, sou pastor há 25 anos. E mesmo sendo assim, muitas vezes a gente esquece do amado Espírito Santo e começa a querer fazer a obra sozinho. E quando nós queremos fazer as coisas sozinho, Ele deixa. Ele não vai te obrigar, mas Ele sempre vai te chamar, volta a depender de mim,
Volta a se entregar para mim. Para de procurar igreja boa, porque não existe. Para de procurar pessoa perfeita, porque não existe. Esse homem hoje, há muitos anos atrás, ele perguntou para mim: pastor, eu quero casar, lembra? Eu falei: que tipo de mulher você quer? Eu quero uma mulher perfeita. O que eu disse para ele? O que eu disse para você? Então vai para o céu. Ele saiu triste, não entendendo. Outra ocasião a gente se encontrou: pastor, mas por que ir para o céu? Porque perfeito só está no céu. Aqui na terra são imperfeitos, são pessoas que erram, que falham. E sabe onde elas estão? Estão aqui, eu e você. Ninguém está perfeito, nós estamos caminhando a uma perfeição. Precisamos voltar a depender do Espírito Santo. Quando você começa a depender do Espírito Santo, você trabalha menos espiritualmente e deixa Ele trabalhar mais. Amém? Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu tenho plena convicção dessa palavra. Se você tem um Espírito, você parou de crer com a intensidade que precisa. Você parou de confiar na intensidade que precisa. E você parou de depender na intensidade que precisa. Ah, mas eu creio, mas eu confio, mas eu dependo. Mas tem uma intensidade certa. Não é confiar pouco, não é depender pouco, é depender totalmente. É você se entregar e falar: me leva, Senhor. Eu fiz essa aliança com Deus. Sentei, peguei um livro e falei: eu vou ler esse livro todo agora. Primeira vez na minha vida que eu leio um livro num dia. Era 1h da manhã, eu estava lendo. E eu não deixei de sair, eu não deixei de fazer coisas, eu comi, eu fiz coisas e eu consegui ler. E o Espírito falou para mim: filho, quanto tempo que eu tenho te esperado. A nossa mente, a sua mente está encravada de coisas, dizendo: você não tem tempo, você tem muita coisa para fazer. Mentira! Deus é o Deus do tempo, é o dono do tempo. Deus te deu toda a capacidade, mas muitas vezes nós não dependemos mais do Espírito de Deus. Irmão Miaco, dependa dele, entregue a ele. Diga: Deus, se eu for útil nessa terra, acrescente os anos. Mas se o Senhor não quer me mais nessa terra, então me leve, porque é melhor estar contigo. Mas se tem algo para que eu faça na terra, quero depender de ti. É o momento de dependermos do Senhor. E eu saí hoje de casa dizendo: Deus, Espírito Santo, me ajuda a não pecar, me ajuda a não irar. E aconteceu coisas que nunca acontecia. Começou a acontecer coisas que há muito tempo não acontecia. Gente buzinando atrás. E o Espírito Santo ajuda a não ficar bravo. As mesmas mulheres, os mesmos homens, as mesmas pessoas, as mesmas coisas passaram na minha frente, mas o Espírito Santo me ajudou. Como é que está a sua dependência dele? Ah, eu não tenho o Espírito Santo, então aceita Ele como Senhor e Salvador agora. Ah, eu tenho Ele, então vamos crer mais, confiar mais e nos entregar mais. Ser guiado, ser consolado, isso é depender. Agora mesmo recebi uma mensagem de um pastor amigo. Um ente querido morreu. Quem que vai consolar essa família? Um homem de 35 anos morreu deixando a mulher grávida. Quem que vai consolar esse crente? Espírito Santo. Quero terminar aqui dizendo que depender é ser consolado pelo Espírito Santo. Depender é ser iluminado pelo Espírito Santo. É viver com Ele, é conversar com Ele, é sair com Ele, é comer com Ele, é passear com Ele, é estar com Ele. A Bíblia diz assim em Mateus 28:20: ensina-lhes a observar tudo o que vos tem ordenado,
E eis que estou convosco todos os dias, até o fim desse tempo. O Espírito Santo está conosco. Querido, eu tenho certeza que nós temos deixado de depender dele como ele quer. Eu tenho 4 dependentes. Na declaração de imposto de renda eu coloco 4 dependentes, 3 dependentes. Eu, minha esposa e 3 filhos, porque a maior já não é mais dependente. E eles são dependentes. O que acontecer com eles, ainda estou eu como responsável. Ainda não conseguem se sustentar totalmente. Então, o pai está aqui. Mas muitas vezes, eles estando debaixo da minha autoridade, muitas vezes querem ser independente da autoridade do pai. Acontece assim com Deus. Muitas vezes a gente estando debaixo da autoridade dele, a gente quer ver independente dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vale a pena? Não vale. Já que você é crente, já que você aceitou Jesus, vamos buscá-lo. Vamos dizer: Deus, me guia. Espírito Santo, seja comigo. Ajuda-me a escolher as minhas coisas. Ajuda a comprar, ajuda a vender, ajuda a viver. Ajuda, Senhor, a entender os meus dias. Ajuda-me a contar os meus dias. Como você chama? Do meio. Kaori. Você já contou quantos anos falta de vida para você? Não. Por quê? Quantos anos você tem? Porque você tem 16. Nessa idade a gente não acha que vai morrer e não acha que vai ficar velho. O jovem não conta os dias. Mas você quer ver? Cláudio, você tem contado os dias? Valente, pastora, a gente fica assim: meu Deus, quantos anos mais? Quantos anos mais? Quantos anos mais? E a Bíblia diz que Salomão ensina a gente a contar os nossos dias. Então vocês que são novinhos, 16, 17 anos, precisam contar os vossos dias, porque daqui a pouco vocês estarão com 50. Daqui a pouco vocês estarão nas nossas idades, e nós não estaremos mais aqui. Mas a gente não conta os dias. A gente acha que os dias não passam. A gente acha que a nossa vida jamais vai passar. A gente acha que nós não vamos chegar. Eu nunca achei que eu chegaria aos 53 anos. Hoje eu fico contando: Senhor, se é mais 20, dá força. Senhor, me ajuda, mais 20, mais 20. Eu fico: Deus, mais 20, 25. Senhor, se for com saúde, mais 30. Mas eu sei que a Bíblia diz que a partir dos 70 é enfado. E Jesus ensina a gente a contar os nossos dias. Enchei-vos do Espírito de Deus. Se você quer ter uma juventude abençoada, Espírito Santo. Se você quer ter uma velhice abençoada, Espírito Santo. Se você quer ter uma vida de crente abençoada, Espírito Santo. Não tem outro Deus para te ajudar. Vamos colocar em pé. Vamos orar.